Aleluia. Irmãos, quando você terminar de ouvir a palavra, o desejo do meu coração é que você possa vencer a luta que trava no seu ser. Você já viu o versículo que Paulo escreveu em Gálatas? Que a carne e o espírito, eles brigam, eles militam um contra o outro. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E há uma constante guerra espiritual para dominar a sua mente, para dominar a sua alma. O desejo do meu coração é que quando você sair daqui, você possa compreender o que Deus quer e o que Ele já fez para que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Efésios capítulo de número 2, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 11. Efésios 2, a partir do versículo de número 11. Se você tiver uma caneta, eu vou pedir para você grifar. Você gosta de escrever na Bíblia, não tem problema de grifar a Bíblia. Vou pedir para você grifar em 3 momentos aqui, algo que nós vamos comentar, falar nessa noite. Se você achou, diga amém. Se você não achou, olha lá, já está no projetor ali. Capítulo 2, versículo 11 diz assim, da carta de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão ou incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, aí você pode grifar, um novo homem, fazendo a paz. Então, no versículo 15, se você quiser fazer um grifo nessa frase, um novo homem, você marca aí. Versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo. Faz um grifo aí em um só corpo, no versículo 16, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e eu quero que você grife em um Espírito. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos, ó Deus, toda a revelação necessária para compreender a Tua mensagem, Senhor. Que ela venha transformar a nossa vida. Que possamos, ó Deus, ter ouvidos atentos para entender o que o Senhor vai falar ao nosso coração. E que os nossos olhos sejam abertos para compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Para que sejam sinais da Tua palavra, testificando que aquilo que o Senhor fala e faz é para as nossas vidas. E nós queremos receber com alegria, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar você a ler a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta extraordinária, é uma das cartas mais poderosas em revelações que Paulo escreve.
há coisas aqui que são mistérios que ele vai chamar de ocultos em Deus e que são revelados por Deus a ele. Imagina que coisa preciosa, fariseu não sabe disso, saduceu não sabia disso, não tinha ninguém na terra que sabia disso e Deus escolheu Paulo para revelar ao seu coração. E uma das coisas extraordinárias é que quando Paulo começa a sua carta em Efésio, ele vai dizer assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Aí no versículo 4 do capítulo 1, eu li o versículo 3, o versículo 4 vai dizer assim: e assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e também nos predestinou para a adoção de seu filho. Então eu quero que você entenda que Deus já tinha o exato controle de todas as coisas. O plano da salvação era o propósito eterno de Deus. Já estava com Deus antes de Deus ter formado qualquer coisa. Ele já tinha o controle de tudo aquilo que ia acontecer, como tem até os dias de hoje e tem eternamente. Amém? E o que nós vamos ver com isso? Que Deus está interessado que nós possamos viver uma nova vida. E por que nós precisamos viver uma nova vida? Porque esse é o plano da sua salvação para nós. E por que era necessário nós termos um plano de salvação? Porque havia um tempo chamado a era de Adão que o homem ia pecar. E ele ia cair. E ele ia conhecer uma natureza que era de destruição. E essa destruição ia apagar a imagem e a semelhança de Deus. Ia deformar a imagem e a semelhança de Deus. Irmãos, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. Eu vou pedir para projetar aqui, Marcelo, Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, este é o livro da genealogia de quem? Só os que vão subir, vamos lá. De Adão, ok. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, no dia em que Deus criou o homem, e você vai ver no texto aqui, que no mesmo dia Deus cria o homem e cria a mulher, na mesma hora, no mesmo segundo. E eles não foram criados no jardim, eles foram colocados no jardim. Deus cria o homem na terra, planta um jardim no Éden, e nesse jardim ele coloca o homem que ele havia criado. E vai dizer o texto que o dia que ele criou o homem, ele fez esse homem a sua imagem e semelhança. Mas olha o que nós vamos ler a seguir. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Como é que Deus chamava o homem e a mulher? Adão, falava, Adão, vem aqui. Quem que aparecia na presença de Deus? Os dois. Porque a palavra Adão no original quer dizer humano, humanidade. Quando Deus falou assim, Adão, aonde você está? Que o homem cai e que Deus agora tem que chamar, porque o homem não se ouve mais, não ouve Deus mais dentro dele. É a primeira vez que nós já vamos ver a remissão de Deus pela palavra desse homem. E quando Deus está chamando Adão, Ele está chamando toda a humanidade. Até os dias de hoje nós estamos ouvindo Deus nos chamar, porque esta voz foi a que Adão ouviu e nós estávamos em Adão quando ele pecou. Então Deus está remindo toda a humanidade chamando Adão. Mas o que vai dizer ali é que homem e mulher os criou, os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram, a palavra está no singular ou no plural? No plural. Então quantos foram feitos? Um só. Os dois foram criados no mesmo dia. Agora, a formação deles, que vai acontecer no jardim, aí Deus formou a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, amém? Esse homem ainda não tinha gerado. Deus tira esse homem da terra e coloca ele no jardim e sopra nele agora o fôlego de vida. Ele passa a ser alma vivente. E agora ele tem tudo que estava em Deus dentro dele. Mas desse homem cai. E olha o que vai acontecer agora, a explicação do versículo de número 3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho.
Que filho que ele gerou? A sua imagem conforme, a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou de servo. O homem que Adão gerou, porque ele caiu, tem a imagem e semelhança de quem agora? Dele. Ele não tem mais a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a imagem e semelhança do homem caído. É por isso que agora Adão vai dar o nome da mulher, que Deus nunca deu o nome para a mulher. Quem deu foi Adão. Depois que ela caiu, chamou Eva e disse: você vai ser a mãe dos viventes, por causa do que agora tudo que iria Eva gerar seria da natureza destruída. Então, o que eu quero que você entenda, e eu quero falar bem devagar para que isso possa ser claro ao teu coração, é que o projeto de Deus era te salvar, sempre foi, salvar o Adão, salvar a humanidade, salvar o homem desta queda, desde a eternidade inicial. Deus sabia todas as coisas. Quando você vai ler Efésios, você vai entender isso. E a oração de Paulo, qual é? A minha oração é para que vocês possam compreender qual é a extensão desse mistério. Qual é a sua largueza, a sua profundidade, qual é a sua altura. Para que vocês tenham a revelação da plenitude dos tempos do poder de Deus. Para quê? Para que vocês possam viver a nova vida que lhe está proposta. Porque o que vai acontecer, meu irmão? Quando o homem peca, a palavra de Deus vai dizer: no dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então a serpente, ela vai se aproximar de Eva e vai perguntar o que é que Deus disse. Aí a Eva vai dizer assim, a mulher, não a Eva, vai dizer assim: Deus disse que no dia em que nós podemos comer de tudo que tem aqui no jardim, mas no dia que nós comemos do bem da árvore, que nós não podíamos tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que nós comêssemos desse fruto, nós iríamos morrer. Aí a serpente vai falar: certamente não morrerás. É que Deus não quer que você tome e come para você não ser igual a Ele. Então Eva, achando que o fruto é agradável aos olhos, bom para se comer, vai lá, toma do fruto e come. E nós sabemos, irmãos, que o que vai morrer no homem é o seu espírito. O Espírito de Deus foi retirado do homem. E agora esse homem vai se afastar de Deus. Ele vai se distanciar de Deus. Por quê? Porque ele não tem mais a vida de Deus dentro dele. E conforme vai passando os dias, mais longe ele vai ficando de Deus. Esse homem se torna mentiroso, depois ele se torna desobediente, ele também se torna homicida, assassino, ele se torna polígamo, e ele vai se distanciando cada vez mais do Senhor. Ao ponto já de no capítulo 5 e 6 aqui de Gênesis, nós vamos ver Deus intervindo na terra por causa do nível de iniquidade que subiu a uma condição insuportável. O que eu quero dizer com isso é que esse homem agora precisa ser salvo em 3 níveis da sua vida. A palavra grega, o vocabulário grego vai identificar a vida de um homem de 3 maneiras. A vida da alma é chamada psique. A vida do corpo é chamada de bio. E a vida do espírito é chamada de zoe. 3 vidas de um mesmo ser, numa mesma pessoa. E esses 3 níveis de vida precisam ser salvos. E Deus vai começar por onde? Pelo Espírito. Porque é o Espírito que saiu e depois que ele saiu, o homem se perdeu. E o corpo agora começa a conhecer a destruição. Com o passar dos anos, ele vai se definhando, ele vai se deteriorando. Então, a restauração, a salvação de Deus começa no Espírito. Capítulo 3 de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Nicodemos vai chegar e falar: Jesus, eu sei que tu és Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz. Aí Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
E aí Nicodemos vai falar, mas como pode eu, sendo um homem velho, voltar para dentro do ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, a primeira ação de Deus para salvar o homem é salvar o espírito do homem. E olha que coisa extraordinária. A palavra que nós acabamos de ler em Efésios vai dizer que nós agora somos a vontade de Deus em Cristo Jesus, é que nós sejamos um novo homem. E para nós sermos um novo homem, essa restauração precisa ser completa. E eu quero mostrar para você nessa noite os 3 níveis dessa restauração. Amém, irmãos? Está tudo bem até aqui? Ok. Então, preste atenção nos níveis em que Deus vai trabalhar em nós para que nós sejamos restaurados completamente. E o primeiro nível que eu quero falar com você é desta restauração do Espírito. Porque Deus é Espírito. Olha lá o capítulo 4 de João, versículo 24. Está escrito assim, Deus é Espírito. E Ele está em o quê? O que importa é que olha lá, Deus é o quê? Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus quer se relacionar conosco espiritualmente falando. Só que não tem o Espírito em nós. Então o que Ele vai fazer? Ele vai enviar de si mesmo para nós. Para que nós possamos ser um só Espírito com Ele. Quando o homem pecou, Deus falava dentro desse homem. Antes de um homem pecar, Deus falava dentro desse homem. Quando o homem pecou, é como que se essa luz que está aí no soquete fosse desrosqueada, desconectada. A luz parou de acender, porque ela se desconectou de Deus. A vontade de Deus é conectar essa luz em você novamente. Conectar a luz no soquete novamente, para que ela volte a acender. Então, nós vamos entender que Deus começa isso no espírito do homem. Então, a primeira coisa que Ele vai salvar é o espírito. Para que a vida de Deus volte para o homem e a partir dessa vida esse homem consiga viver. E ter experiências agora e ter um entendimento do que é necessário para ser salvo. Põe para mim, Marcelo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Vai dizer assim, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, há liberdade. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Primeiro Coríntios 3, 17. Põe o 7 para mim. Não, eu procuro aqui na minha Bíblia. Deixa eu achar aqui. Segundo Coríntios 3,17. Perdão, Marcelo. Segundo Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, Deus está dizendo que Ele é Espírito. E se há necessidade, há um relacionamento, se há uma vida que Ele quer se relacionar conosco, tem que ser uma vida no Espírito. Qual é a vontade de Deus para o homem? Que esse homem seja um só Espírito com Deus. Você pode repetir isso? Que o homem... Você está aqui, irmão? Amém? Não é porque eu me perdi num versículo que você precisa se perder da conexão. Entende isso? Olha o que Deus está querendo te dizer nessa noite. Deus quer dizer para nós nessa noite que Ele quer ser o quê? Um só Espírito conosco. Você pode dizer assim? Ele quer ser um só Espírito comigo.
Amém? Por que ele quer isso? Para conectar você nele de novo. Ele quer transferir, irmãos, a palavra de Efésios vai dizer que Deus, ele é a dispensação dos últimos tempos. O que é a dispensação? Nós por muito tempo entendemos que dispensação se trata de tempos. Mas dispensação é mais do que isso. A palavra para dispensação é mordomia, é economia. Na palavra do grego original é oikos, que quer dizer economia de Deus. Deus quer se dispensar-se no homem. Deus quer encher esse homem de si mesmo. Isso é pouco para você ou não? Deus quer te encher de Deus. Deus quer te encher da vida dele. E ele quer fazer isso na plenitude, ou seja, que não sobre nenhum espaço, que seja justo, que não tenha nenhuma folga, de ficar num milímetro sequer, de um espaço que ele não possa preencher dentro de mim e de você. E ele quer fazer isso por meio do seu Espírito em primeiro lugar. A palavra de Deus, eu vou pôr o óculos aqui para não errar mais os versículos e você perder a sua atenção. Vai dizer assim, ó. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e essa nova aliança é a aliança do Espírito. 2 Coríntios 3:6. Olha lá o versículo, vai dizer assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que Deus está querendo é desenvolver uma vida que nós possamos levar como Ele é. E Ele é Espírito, e é importante que eu e você possamos andar no Espírito. Aqueles que andam no Espírito não sabem para onde vem nem para onde vai. É como o vento, ouve a sua voz, mas não sabe a sua direção. Esses são aqueles que são nascidos do Espírito. E o que Deus quer é dirigir a sua vida, por isso Ele quer te dar o Espírito. 1 Coríntios também 15:49 vai dizer assim que nós precisamos trazer a imagem daquilo que é celestial. E se nós tivemos uma imagem do corpo terreno, agora nós temos uma imagem do espiritual, do corpo espiritual. E nós precisamos ser semelhantes a Ele. Esse Espírito está em nós para nos tornarmos semelhantes a Ele. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, irmãos, eu trouxe alguns versículos para que você possa entender junto comigo que Deus, o desejo dele, o beneplácito, a palavra beneplácito quer dizer a boa vontade de Deus, o maior desejo de Deus, fazer aquilo que lhe agrada. Sabe o que é que agrada a Deus? Vai ler Efésios, irmão, você vai ver o que eu estou falando está ali na carta. Capítulo 1, a partir do versículo de número 4, vai dizer assim que o seu beneplácito é fazer aquilo que lhe agrada, e a vontade dele é dispensar-se em você, ou seja, encher você dele. Essa é a vontade dele. E ele começa no Espírito. Quando eu e você se tornamos um só Espírito, deixa eu te falar uma coisa, está conectado. Agora tem uma situação que é diferente da inicial. Não desconecta mais. Porque a palavra para salvação do Espírito é sozo no grego. E ela quer dizer salvação que não se perde. Porque Cristo não vai vir outra vez para perdoar os seus pecados. O que ele fez foi suficiente para toda a eternidade validar aquilo que ele pagou na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, uma vez feito isso, está feito, não perde mais. Conectou, não desconecta mais. Fala assim, se eu conectei com Deus, não desconecta mais. Amém? Você entendeu isso? O Espírito não mais vai desconectar. Você é um Espírito com Deus, amém? Tá, mas a segunda coisa que Deus quer é salvar a tua alma. E Ele quer que eu e você tenhamos a mente de Cristo. Ele não quer que eu seja somente um só espírito com Ele. Ele quer que eu tenha a mesma mente que Ele tem. Ele quer ministrar a minha mente. E a salvação, irmãos, se a salvação do Espírito é por meio da fé, aquele que crer e confessar será salvo, aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação da alma é mediante a palavra. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21 a 25. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Vamos ler todo junto? A palavra em vós implantada. Então, como é que se salva a alma? Pela palavra. Deus vai dizer para Josué: Josué, para você ser bem sucedido na sua vida, é necessário você meditar na palavra, de dia e de noite, de manhã e à tarde, ao levantar e ao deitar, ao comer ou a sair para o caminho. Você tem que meditar na palavra todos os dias, porque a palavra vai despojando o acúmulo da destruição, da natureza destruidora, do pecado que habitava na minha mente. Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque a natureza da destruição está nele. Só que nós só vencemos a natureza do pecado com uma natureza que venceu o pecado. E essa natureza é Jesus, porque Jesus diz: eu venci o pecado. Então agora nós temos a natureza de Cristo em nós que vai nos ajudar a vencer a natureza do pecado. Esse é o processo da salvação da alma. E a gente vai regenerar a alma, vai aproximar a alma de novo à vontade do Senhor, o quê? Pela palavra de Deus. Porque a vontade do Senhor é que nós tenhamos a mesma mente de Cristo. Porque se há um novo homem que Deus quer que nós possamos viver uma nova vida, é necessário que nós possamos ter uma vida diferente da que nós tínhamos. Efésios capítulo 2 vai dizer: antes vocês viviam como filho da desobediência. Estavam lá sob o principado e potestade que atua nos filhos da desobediência. Mas agora vocês foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então há uma postura, há uma condição de natureza, de ambiente, de posicionamentos que nós precisamos ter diferente. Paulo vai dizer, ainda nós vamos ver, Hebreus capítulo de número 2, versículos de 1 a 4, vai dizer que a palavra ela é tão eficaz, ela é tão poderosa que ela separa junto em medula, alma e espírito. O que isso vai nos dizer? Que essa palavra tem o poder de transformar o mais profundo do nosso ser. Ele quer mudar a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer que agora nós precisamos apresentar um culto ao Senhor que seja racional. E nós precisamos fazer isso na maneira de transformar a nossa mente, não se conformando com o mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente. Deus quer, por meio do seu Espírito. Como é que isso vai acontecer? Pelo Espírito que agora está em nós. O Espírito que agora está em nós vai nos revelar Deus, vai nos revelar a vida de Deus. E a vida de Deus é Cristo. E nós vamos aprender sobre Ele. E nós vamos sendo monitorados, nós vamos sendo trabalhados em nossas mentes. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Então, Deus não quer somente que eu e você sejamos um só Espírito, mas Ele quer também que a gente seja uma só mente com Ele. Há outros textos aqui que vai dizer para nós, irmãos, que Ele quer que eu tenha a mente dele. Olha a carta de 1 Coríntios 2,16, Marcelo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém o quê? Então, até agora, o que nós vimos? O que nós temos de Deus até agora? Nós temos o Espírito, e com Ele se tornamos um só Espírito, não só e mais. E agora nós vamos ter o quê? A palavra implantada em nós, que vai nos transformar a termos a mente de Cristo. Ok? Mas não é só isso, Deus também quer salvar o nosso corpo. Deus também quer restaurar o nosso corpo. Porque, irmãos, não é fácil. Quando você habita num corpo com a natureza do pecado, nós não temos a vontade de nos aproximar de Deus.
pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas pensaram assim, agora as pessoas vão voltar para Deus, clamando, angustiadas, desesperadas. Passou assim 3 semanas, 4 semanas, busca tremenda. Aí depois foi se acostumando, foi se amoldando, hoje nem se faz mais necessário. Conseguir sobreviver. Então não tem uma disposição de buscar a Deus por si mesmo, pelas suas próprias forças. E o corpo contribui com isso. E eu quero te mostrar que Cristo também, Ele quer a salvação do nosso corpo. Ele quer, olha o que está escrito em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4. Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Então, olha como é que Deus está nos formando, como é que é o processo da salvação. Ele salva o nosso espírito, salva a nossa alma e quer salvar também o nosso corpo. Ele está dizendo que para isso, Cristo nasceu à semelhança de homem. Olha que coisa extraordinária, querido. Cristo vai se encarnar, tornando-se semelhança de homem, nascido de mulher. Agora, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai dizer assim, ó, quem não come da minha carne não tem a vida em si. E presta atenção numa coisa, Cristo é o Filho de Deus? Sim ou não? Como filho de Deus, ele não poderia vir em ouro. Os homens não fazem imagens para identificar deuses poderosos na terra, sim ou não? Eles fazem ídolos, fazem imagens, fazem de ouro, fazem de pedras, fazem de ferro, de fundição. Mas Jesus veio e encarnou-se, nascido de mulher. Quando fala encarnou, ele se tornou barro. E nós fomos feitos do barro. E quando o barro se mistura ao ouro, é fácil você separar um do outro. Basta jogar uma água. Quando eu assisto aquele programa na Discovery, de procurando ouro lá, de escavando para achar os ouros. Você assiste também? Eu não sei o nome do programa, me fugiu o nome do programa. Oh. Terra do Ouro. Febre do ouro, isso mesmo, febre do ouro. Aí vai aquelas escavadeiras, não vão? Tira lá aquelas montanhas de terra com pedra e tudo. Aí eles jogam numa plataforma que fica vibrando e vai água, não vai? Quando a água vai passando, ele vai lavando o ouro, as pedras leves vão saindo com a força da água e o ouro que é pesado vai ficando no fundo. Aí eles tiram aqueles tapetes, né, do fundo depois daquela lavadora, daquele lugar que lavou o ouro lá, e vai na água e lava. Aí eles tiram o ouro. O pó está de um lado, a sujeira, o barro já desceu e o ouro ficou limpo. Então, barro e ouro não se misturam. Barro e pedra e prata não se mistura. Basta lavar, está limpo. Então, quando você mistura barro no barro, não separa mais. Não separa mais. Jesus veio de tal maneira que nós pudéssemos ser um só com Ele, ao ponto de não mais se separar. Olha agora a conexão, irmãos. Deus uniu o seu espírito ao meu espírito e nós se tornamos um só, espírito que não se separa mais. Deus implantou em mim a sua palavra e agora eu vou ter a mente de Cristo de tal maneira que eu sou renovado na minha mente. Deus agora me fez do mesmo material que Ele nasceu do mesmo material que eu fui feito, para que nele, eu e Ele pudéssemos ser um só. Ele nos salva nas 3 níveis da nossa vida, para quê? Para que nós possamos ser um novo homem e viver aquilo que nós fomos chamados para viver. Uma vida em Cristo Jesus. Você entendeu até aqui? Porque eu vou concluir dizendo uma coisa.
O que Deus podia fazer para que nós pudéssemos viver essa vida está feito. Está feito. Mas olha só o que acontece. A mente, que é a nossa alma, ela precisa de disciplina. Ela precisa todos os dias ser disciplinada. E eu quero que você entenda esse exemplo. Quem gosta de lavar a louça? Você gosta, João, de lavar a louça? Todo dia, João? Mais alguém fora o João? O João não dá nem para contar, né? Gosta de lavar a louça, mano? Gosta, Iraci, de lavar a louça? Bem. Gosta de lavar a louça, Gustavo? Você gosta de lavar a louça, Gustavo? Ah, que beleza, hein? Então, o exemplo aqui não vai servir para muitos. Você gosta, Juliana, de lavar uma louça? Não? Nem um pouquinho assim? Lava, mas não gosta. Ok. Suponhamos que a Flávia saiu, você está na sua casa. E a Flávia saiu com as crianças, por uma semana ela vai ficar fora de casa. Aí você olhou aquela louça, porque você comeu, usou a louça, e deixou ela na pia e disse assim: amanhã eu lavo. Amanhã eu lavo. Estou sozinho, Flávia não vai ver, amanhã eu lavo. Aí chegou amanhã, tinha prato, garfo e copo limpo no armário. E você com pressa fala: não, eu vou comer no prato limpo e depois eu lavo os dois. Aí você já tem a louça de 2 dias. Quando você chega à noite, que você está cansado, você olha para a louça. O que tua mente fala? Precisa lavar a louça. E o que teu corpo fala? Nem a pau, Juvenal. Estou cansado. A Flávia não está aqui. Demora ainda uns 4 dias para chegar. Amanhã eu lavo. Amanhã eu lavo. Irmãos, agora pensa assim comigo. Porque, Deus, eu quero que vocês entendam isso. Deus nos salvou no espírito, na alma e no corpo. Para que nós sejamos o quê? Um só com Ele. Cristo é o quê? A cá? E nós somos o quê? E Ele está mandando a gente fazer o quê? Despojarmos do acúmulo de maldade. Amarmos uns aos outros. Pensar nas coisas do alto. Viver a vida de Cristo. Mas o nosso corpo fala o quê? Amanhã eu vou. Hoje não, estou cansado. Eu não tenho a disposição para fazer o que a mente está dizendo. Assim que nós estamos errando. Cristo já fez o que poderia ser feito para que eu e você vivêssemos essa nova vida em Deus. Só que quando Ele fala, nós não temos a disposição de fazer na hora que Ele está falando. Nós sabemos que é necessário, mas como um corpo, nós sentimos que isso pode ser deixado mais para frente. Por causa destas coisas, nós não temos entrado nas promessas que Deus tem para nós. Não temos alcançado as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestes. Porque Cristo está lá, como cabeça Ele está lá. Mas nós, como seu corpo, não estamos fazendo o que o cabeça está mandando. De maneira, irmãos, que o que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que se eu não transformar a minha mente e dar ordem ao meu corpo, para obedecer a mente de Cristo, eu não vou viver como um novo homem nascido em Cristo. Eu já sou um com o Espírito. Eu já tenho a palavra que está sendo implantada em mim, na minha mente. Eu sei que o meu corpo passará pela restauração. Será um corpo glorificado. Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E enquanto esses dias não chegam, irmãos, Deus
na sua eternidade inicial, já providenciou para nós a salvação, para que nós pudéssemos viver em todos os níveis a plenitude dele, ainda aqui, até que nós pudéssemos chegar. Só que nós não estamos tendo uma mente, uma disposição de obedecer à mente de Cristo. O processo mais difícil da salvação é a restauração da nossa mente. É aqui que nós estamos bloqueando a ação de Deus. Porque nós estamos discutindo com o cabeça, como o corpo. Estamos discutindo com o cabeça se nós vamos fazer ou não vamos. Eu espero que essa palavra, ainda que tenha sido extensa e com bastante versículos, mas possa ter feito bem ao teu coração. Ela vai te desafiar a você ouvir a voz do Senhor e tomar uma postura diferente. Eu tenho certeza. Vamos orar?